Graça e paz, família! Mais uma vez, lendo a Bíblia com vocês, compartilhar uma palavra muito especial com vocês. Espero que vocês também compartilhem com o seu próximo. Comenta, curte, faça o que puder para ajudar o nosso canal a galgar mais alguns degraus. Vamos falar sobre o atalaia. O atalaia é a mesma pessoa que também é chamada por sentinela, por vigilante. Esse atalaia é colocado numa posição privilegiada, para que ele possa ver longe, o perigo vindo de longe, o inimigo vindo de longe, para poder avisar o povo antes do inimigo chegar, antes do perigo chegar. O povo sendo avisado, o povo se prepara. Essa é a função do atalaia. Abra a Bíblia comigo em Ezequiel, capítulo 33. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Já abriu? Vamos lá. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, ou seja, não atender o aviso, não prestar atenção ou fazer pouco caso do aviso, a espada, e vier a espada e o abater, se ele morrer, o seu sangue será sobre a sua cabeça mesmo, será a responsabilidade dele. Ele morreu porque ele não se deu por avisado, porque ele não prestou atenção, porque ele não atendeu o aviso. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. A obrigação do atalaia é avisar. O inimigo está vindo. Está vindo a tempestade. Está vindo a ventania. Se preparem, se preparem. Esse é o aviso do atalaia. A obrigação dele é essa. Agora, quem ouve e não atende o aviso, responsabilidade dele. O atalaia pode lavar as mãos porque ele fez o que era a obrigação dele. Mas o que dá por avisado salvará a sua vida. Ou seja, aquele que atender o aviso salvará a sua vida. Por quê? Ele se preparará. Geralmente, quem atende o aviso, quem para ouvir os conselhos, quem para ouvir as recomendações, o ensino dos pais, o ensino do pastor, da liderança, esse é prudente e se prepara. Quando o dia mal vem, ele consegue permanecer de pé, ele consegue sobreviver, ele consegue ser salvo no final das contas. Versículo 6. Mas, se o atalaia ver que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, olha só, aqui o atalaia não avisou. Se por acaso ele não avisar o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade. Ou seja, a pessoa caiu, deu mole e caiu, não se preparou. Só que, mas o sangue demandarei do atalaia, ou seja, cobrarei responsabilidade do atalaia. O atalaia tinha responsabilidade de avisar e não avisou. Porque o atalaia não avisou, a pessoa não se preparou, o povo não se preparou. Por isso foi abatido com mais facilidade, por isso pereceu aquele homem que não foi avisado. A atalaia aqui não fez a sua responsabilidade. Versículo 7 e 8. Primeiro, Deus trouxe o exemplo de um atalaia para Ezequiel, seu profeta. Agora Deus vai falar diretamente com Ezequiel, colocando ele agora na posição de atalaia, colocando ele na responsabilidade de um atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Deus colocou ele na posição de profeta, profeta como atalaia. Deus entregaria para ele o aviso e ele teria que passar para o povo. Responsabilidade dele. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares, para avisar o perverso do seu caminho,
Morrerá esse perverso na sua iniquidade. Ele vai morrer porque ele é perverso. Ele vai morrer porque é pecador. Ele vai morrer porque cometeu iniquidade. Merece a morte. Mas o sangue eu o demandarei de ti, profeta. Mas a morte dele eu vou pedir responsabilidade a você. Eu vou te cobrar porque eu te avisei. E era para tu avisar ele. Se tu avisa ele, profeta, possivelmente ele se arrependeria. Mas como tu não avisou, você não fez a tua parte. Então ele perdeu essa chance de arrependimento que viria da sua parte. Que viria do recado que eu mandei você dar. Então a gente não pode se acovardar. Igual esse profeta. Esse profeta é exemplo para a gente. Ezequiel é exemplo para a gente. Em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, olha o que Jesus disse aos discípulos. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Sabemos que evangelho é boa notícia. Que boa notícia! Jesus pagou o preço em nosso lugar. O homem merecia e merece condenação pelos seus pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados. Foi condenado pelos nossos pecados. Pagou o preço em nosso lugar. Esse é o evangelho. Essa é a boa notícia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o evangelho. Jesus recomendou aos discípulos, ou seja, deu uma ordem aos discípulos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Esse evangelho. A toda criatura. Versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Veja se não é muito parecido com a responsabilidade de Ezequiel. Ezequiel, como atalaia, ele tinha que avisar. A obrigação era avisar. Quem cresce, quem acreditasse no aviso, ia fazer por onde ser salvo. Mas quem não acreditasse no aviso, seria condenado. Morreria. Mesma coisa. E essa responsabilidade que Jesus deu aos seus apóstolos, aos seus discípulos, se estende para nós cristãos hoje em dia. Nós cristãos hoje em dia somos sentinela de Deus. Temos a mesma responsabilidade que Ezequiel. Temos as mesmas responsabilidades que os discípulos de Jesus. Como assim, Henrique? Tiago, capítulo 4, versículo 17. O apóstolo vai falar assim. Tiago vai falar assim. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Peca por omissão. Já ouvi falar que quem não fala a verdade e omitir também é mentira? Omitir também é mentir? Omitir também é pecado. Omitir a verdade é mentir. Omitir fazer o bem também é fazer o mal, é pecar. É nossa responsabilidade fazer o bem se a gente sabe fazer. Deus nos deu conhecimento do que está por vir. Ele nos deu conhecimento do seu evangelho, da sua palavra. É nossa obrigação anunciar. É nossa obrigação falar para as pessoas sobre isso. Temos essa responsabilidade. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Se no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade ou entre os seus amigos da rua, sua família, se nesses lugares as pessoas não sabem que tu é um cristão, se as pessoas não ouvem a palavra de Deus por meio da sua boca, por meio da sua vida, você está correndo um grande risco de perder a salvação porque você está pecando por omissão. É muito sério. Se você não prega na faculdade, ou na escola, ou no trabalho, ou em casa, aonde você estiver, se você não prega, você está omitindo o aviso de Deus. Você está se omitindo como atalaia. Você tem a responsabilidade, mas você não está avisando. Essas pessoas vão morrer. Se elas morrerem sem ouvir a palavra que devia ouvir da sua boca, Deus pode cobrar a responsabilidade de você. Naquele grande dia, quando Jesus vier julgar a terra, se essas pessoas não se arrependeram porque não conheceram o Evangelho, mas te conheceu, provavelmente não conheceu o Evangelho porque você não falou. Eles não conheciam o Evangelho, mas te conhecia e você era cristão.
Onde você vai se encontrar? No meio deles. Você se omitiu a pregar o evangelho. Você se omitiu a fazer o bem. Então você vai ser condenado junto com eles. Deus vai cobrar a responsabilidade de você porque você pecou por omissão. Pregue o evangelho. Onde você estiver, você é um atalaia, você tem essa responsabilidade. Ah, Henrique, está jogando um peso sobre a minha vida. Não é um peso, é uma honra poder fazer parte da obra de Deus. Se você sabe que está indo para um bom lugar, por que não compartilhar para que venha o máximo de pessoa possível? Você não ama a sua família? Você não ama seus colegas, seus amigos? Você não ama? Mostre esse amor na prática. O amor não é só palavras, é prática também. Mostre na prática. Tiago vai vir falar que a fé sem obra é morta. Então mostre na prática. A palavra diz que se a gente diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, a gente é mentiroso. Porque como é que a gente pode amar a Deus que não vê e não amar o próximo que está bem perto? Essa pessoa está mentindo, essa pessoa está pulando etapa. Faz parte, quando a gente ama a Deus, quando a gente ama a palavra de Deus, automaticamente a gente ama o próximo também. Então, guarde essa palavra no seu coração, coloque em prática. Não se omita, não se acovarda, você é um atalaia, você precisa avisar do perigo. Avisar do perigo, avise essas pessoas que se ela morrer traficando, ela vai para o inferno. Se ela morrer roubando, ela vai para o inferno. Se ela morrer praticando violência, vai para o inferno. Se morrer adulterando, vai para o inferno. Esse é o aviso. Jesus vai vir julgar a terra. Deus vai julgar a terra. E aquele que não se arrepender vai ser julgado. Esse é o exemplo de morte que Deus traz para o profeta Ezequiel, que a espada viria sobre a terra e o atalaia tinha que avisar. Deus está vindo com espada sobre a terra. Aquele que não se arrepender vai morrer. Compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Dá uma força a esse canal. Nos ajude a galgar mais um degrau. Grande abraço e até o próximo.